Olá, boa tarde. Tô aguardando os seguidores para ver se entra alguém. Olá, oi Rê, tudo bem? Então, vamos nós ao medo, parte 3. E eu já inicio e no final também vou retomar. Oi Bia, beijão. Vou retornar esse aviso que eu vou dar agora, que a partir de hoje, eu suspendo as lives de segunda-feira e de sexta-feira comigo. Eu vou dar um tempo. Vou sair de cena para ficar observando como irão se reverberar as lives que eu fiz, os ensinamentos que eu deixei, estão todos no IGTV. Eu estou acompanhando os comentários que entram e eu vou aguardar para ver se realmente vai haver necessidade de eu retornar e trazer mais conversas sobre outros assuntos, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos percorrer a medicina chinesa para dar um outro caminho para a visão do medo. Por que eu vou à medicina chinesa? Porque é uma outra maneira de enxergar os processos somáticos, as ondas emocionais e as regulagens tonais. Através da acupuntura, através do shiatsu, do doin, de todas essas técnicas, até mesmo das artes marciais que trabalham fisiologicamente, mecanicamente e fisicamente as ondas tonais. Então, vamos nos reportar às visões e ideias provenientes do Oriente, desta maneira de enxergar o sistema humano que vem para nós de lá, do outro lado do planeta. Uma das coisas interessantes que esta visão nos traz é a história do medo morando, sendo processado nos rins. Então, nos dois rins, temos a força transformadora dos medos e mágoas. Por que será que eles enxergam mágoa e medo no mesmo ponto do corpo humano? Vamos passear um pouquinho pela nossa imaginação para que nós possamos nos remeter a momentos que nos magoam, que sentimos esta sensação que aprendemos a denominar de mágoa. Cada ser humano terá a sua visão, a sua explicação do que é para si a mágoa. Então, quando eu digo, eu me magoei, geralmente isto vem e nos acorda para esta mágoa por causa de algum movimento externo de ação-reação. Aprendemos desde sempre que os movimentos do outro serão responsáveis pelo que nós sentimos. Não aprendemos que o movimento do outro é um movimento que acorda o que nós produzimos dentro de nós. Já a visão chinesa, a visão oriental, vamos tirar o chinês aí, vamos usar Oriente. A visão oriental, porque temos China, Coreia, Japão, o Oriente. O Oriente já vê diferente. O Oriente nos diz que somos nós que processamos, nós que produzimos o sentimento. É uma coisa que funciona mais de acordo com o processo neurológico do nosso sistema. Nós produzimos dentro de nós
as ondas nervosas que nos fazem sentir. Temos nos neurônios os processos fibrilantes e fibriladores, através das sinapses neurais, que ao correr pelo sistema nervoso central, irão se propagar pelo sistema nervoso periférico, que eu venho repetindo isso, né? E que com isso vai fazer a matéria se movimentar. Quando a matéria se move, ela produz ondas nervosas. E essas ondas nervosas produzidas por esse sistema irá se reverberar pelas redes externas. Começa com a rede externa do corpo etéreo, que é a emanação do próprio corpo físico, e se propaga, vai se entrelaçando pelas redes que estão ao nosso redor, social, as redes da natureza, as redes educacionais. Tudo isso é gerador de emoção. Gera emoção e nos faz sentir coisas dentro de nós. Então, o que nós produzimos vai até lá fora, pega alguma coisa lá fora e traz para ser processado dentro de nós. A visão oriental vê que quando essas ondas retornam, você vai sentir a reverberação daquela onda que veio de fora. A gente vê isso no mar, né? A onda vai, a onda vem, e quando ela vai, ela encontra outra. Existem várias formas de vocês visualizarem esse processo de ir e voltar, ir e voltar. O próprio dia e noite é um ir e voltar, né? Sempre temos a noite, sempre temos o dia, então é um processo de ir e vir, de ir e vir, e nesse percurso de ir e vir, muitas coisas acontecem. Nunca serão da mesma forma, sempre transformados e transformadores. Por que no rim, né? Por que será que os orientais viram o rim, os rins, como sendo os órgãos do medo e da mágoa? Porque eles filtram os nossos líquidos. E a filtragem dos nossos líquidos, de comum acordo, em comunhão com o nosso movimento de ver as coisas que vêm para nós, nosso movimento de processar essas emoções, vai ajudar na depuração dessas energias emocionais. Se depuramos essas emoções por inteiro, no sistema todo, o rim vai ficar menos sobrecarregado. Senão, ele vai ficar sobrecarregado. Ele fica situado embaixo, na parte posterior da coluna, embaixo do diafragma. Se não processamos bem a liberação do nosso ar, o que está embaixo do diafragma sofre uma alteração de funcionamento. Continuando, o que será que faz com que nós estejamos retendo ar dentro de nós? O medo. É o medo de sentir que faz com que fiquemos guardando o gás carbônico, travando o processo fibrilar do diafragma, porque precisamos proteger o coração das nossas emoções, senão o coração não suporta. E nada disso é uma coisa calculada, pensada, repensada, esquematizada, controlada. Isso faz parte do movimento autônomo do sistema. O sistema sabe, e quando eu falo sistema e falo autônomo, eu estou falando de vísceras. O sistema, enquanto vísceras, e aí eu estou colocando todos os órgãos, todas as cadeias musculares, as 3 camadas epiteliais, eu estou colocando
todo o corpo físico em funcionamento enquanto víscera. Então, todo o corpo físico regido pelo sistema nervoso periférico tem esse processo de defesa do coração. Existe uma sabedoria interna, genuína do sistema nervoso central, que diz: amanhã é outro dia. Amanhã vai ser outro dia. O sol vai nascer novamente. Vamos renascer, vamos reviver. Estaremos de novo na roda. Passamos pelo ápice da montanha-russa, vamos descer a montanha-russa e vamos ao ápice de novo. Esse movimento é o movimento contínuo da vida e a nossa sabedoria molecular celular sabe disso. Então, todos os movimentos vitais que regem o sistema sabe disso. E vai fazer por onde, de qualquer forma, de qualquer maneira, proteger o coração. Então, o cérebro envia ondas para o corpo e o coração é protegido, defendido por todas as vísceras do corpo físico. Acredito eu que é a única função do sistema proteger a vida, para que você possa acordar amanhã. Sempre há uma esperança que você venha a aprender um pouco mais sobre esse movimento, que você venha a viver melhor, cada vez melhor, dentro desses movimentos vitais. Sempre há uma esperança. E é essa esperança, esta fé, que faz com que o seu organismo, as suas redes nervosas, o seu sistema nervoso, faça você viver e reviver a cada instante. Para isso, é necessário proteger o coração. Acontece que essa proteção pode vir a se transformar no medo de sentir o medo. Porque o medo sentido, ele é companheiro desses processos. Tá? Quando você percebe o medo, quando você sente o medo, você se transforma a cada onda emocional. Aí você não sobrecarrega o rim. Então, quando o oriental diz que a morada do medo é o rim, ele está dizendo que se você aprende a depurar o seu medo nos seus atos cotidianos, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na fluidez das suas articulações, onde o medo neurologicamente está situado, aí já é uma outra visão, que eu falei na live passada. Se você faz esse composto, essa composição, porque não adianta, eu vou fazer exercício e aí, beleza, o exercício vai fazer eu equalizar meu sistema. Não, não é assim. Porque não é o exercício. É como você produz esse movimento, como você adentra esse movimento vital que você está coordenando, porque um exercício nada mais é do que a coordenação de um movimento vital. O movimento vital está dentro da forma do exercício que você está fazendo. Então, tudo depende do como. Se você faz o exercício e você não elabora uma nova maneira de ver as coisas, uma nova maneira de pensar, se você não abre um leque para essa multiplicidade de visão que temos em nós, o rim fica sobrecarregado. E aí você não renova as suas águas. Ora, o que é o seu corpo físico que não seja água, água e mais água? Porque até mesmo os ossos são também porosos, também tem dentro deles água, vamos chamar de água, mas é o sangue,
Aparelho circulatório emanando, produzindo e fazendo fluir, mesmo que com dificuldade, sangue. Sangue nas veias, sangue dentro de você, fazendo você fibrilar, fazendo você pulsar, fazendo você viver, fazendo você recomeçar, renascer e transformar. Temos abaixo do diafragma o estômago, tá? Processando o alimento, gerando. O oriental vê nesse ponto, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na coluna, a energia da consciência. Então você tem a consciência colocada ali, onde você tem um órgão chamado estômago. Olha que interessante, o que é a sua consciência que não seja a união da sua maneira de pensar com a sua maneira de sentir? É a sua razão, sua lógica, sua intuição, sua percepção, sua sensação. E tudo isso não é emoção? Quem vem acompanhando as minhas lives desde o início, quando eu falei em realidade somática, eu venho percorrendo várias áreas científicas, tá? A realidade somática, o soma, a arte enquanto criatividade que faz tudo isso funcionar. E chegamos então na dificuldade de lidar com os nossos medos, porque não vivenciamos os nossos medos, mas há quanto tempo somos nós responsáveis por nós para nos darmos as mãos e nos levarmos na vivência desse medo? Até quando vamos depender de que alguém nos leve para viver o medo? Não é aquela coisa da criança que está com medo, agarra na barra da saia da mãe, essas coisas assim. Então, veja bem, o medo nada mais é do que a expectativa. Eu falei na live passada, fiz uma relação dentro da linguagem da metodologia Life Energy Therapy, que traz o medo enquanto excitação. Então, olha só, você se excita quando você está com medo. E quando você se excita, você tem libido. O libido vem. A excitação mais o libido é motivação. Motivação para você colocar a sua criatividade em movimento. Para você criar coisas. Para você poder produzir coisas que serão provenientes de quê? Da sua razão, da sua sensibilidade, da sua percepção, da sua intuição. Tudo isso é você quem produz dentro do seu cérebro. Vem das suas ondas cerebrais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Temos razão e lógica fibrilando. Na maioria das vezes, a maior parte, do lado de cá do cérebro, o lado esquerdo do cérebro, fibrila em maior proporção a razão e a lógica. E do outro lado, em maior proporção, aí vem razão lógica, vem cálculo, vem seu processo científico de análise, né? O julgamento, a crítica, tá tudo lá de cá. Tá tudo ali junto com a razão e com a lógica ali borbulhando, né? E do lado de cá tem sensação, percepção, intuição, emoção musical, a parte artística tá toda ela do lado de cá. Então, veja bem, o cérebro, como ele não se divide, e não é para ser dividido, ele se unifica. Para que serve a sua razão, a sua lógica, o seu cálculo, a sua justiça, o seu julgamento, a sua análise? Para você se observar. Então, quando eu sinto alguma coisa, quando eu percebo alguma coisa, quando eu intuo algo, eu tenho a meu favor a minha capacidade de raciocinar, a minha capacidade de me orientar quanto à minha análise de mim mesma, o meu julgamento de mim mesma.
a minha crítica de mim mesma, porque esse lado é para comunicar com o outro. Então não é para ir lá para fora e fazer uma análise perfeita dos movimentos externos, um julgamento perfeito dos movimentos externos. Faz primeiro a sua capacidade, usa a sua capacidade, utiliza a sua potência interna, usa o seu sistema nervoso central e periférico para se reconstruir emocionalmente para o dia seguinte. Vai nascer o sol de novo. Vamos de novo para o círculo. Noite, dia, tarde, babá. Infinitamente vamos para isso aí, né? Então vamos utilizar o que nós temos, o que está sendo produzido dentro de mim a cada nanofração de segundo, para me possibilitar caminhar com mais firmeza, mais estrutura emocional. Enquanto não processarmos esses medos internos dentro de nós, as nossas articulações ósseas vão sofrer, os nossos rins vão sofrer, as nossas quais, que são as nossas águas, não conseguirão depurar todas as toxinas que recebemos através dos impulsos e dos impasses emocionais. Então nós vamos guardando sensação, guardando emoção, guardando, colocando isso tudo lá dentro de nós, dentro da medula óssea, dentro das cadeias musculares, dentro das vísceras, dentro das peles, das 3 camadas de pele. E isso vai alterando o funcionamento do organismo. Isso vai trazendo doenças, isso vai trazendo pressão alta, pressão baixa, desregula a pressão, desregula digestão, desregula processo circulatório, digestivo e por aí vai. Porque o aparelho está se desafiando. Então, seguindo no raciocínio e na linha do Oriente, eu trouxe aqui para vocês a visão da coluna vertebral, né? Ela é de perfil, aqui ela está sendo vista pelo lado de fora, aqui, e aqui pelo lado de dentro. Aqui é como se você olhasse dentro do corpo, visse a coluna vertebral. Aqui é como se você olhasse fora e visse a coluna. E aqui é ela de ladinho, né? Mostrando as ondas dela. Vendo? Então, veja. Vamos lá. Vamos caminhar pela visão oriental. Os orientais, eles usam a palavra chakra. Primeiro chakra, segundo chakra, terceiro chakra, quarto chakra, quinto chakra, sexto chakra, sétimo chakra. Eu trago para Moitaquá como sendo centro de força energética. Centro de força energética. Por que centro de força energética? Me aprofundando nos estudos dos chakras, eu juntando com os processos de estudos da neurologia, eu comecei a ver uma similaridade entre os movimentos. As visões são muito diferentes, mas como o meu forte é a observação do movimento, eu comecei a perceber que havia uma união, uma ressonância muito boa entre as duas visões. Porque neurologicamente a energia do sistema nervoso central, apesar de percorrer, desde o cérebro até o cóccix e do cóccix para o cérebro, devido às ondulações da coluna, existem partes em que essas energias elas se processam de uma forma diferente. Digamos assim, a energia vem vindo por aqui, mas ela não segue linha reta, né? Ela vai fazer essa curvinha. Então, se nós usarmos a nossa imaginação, nós vamos ver que quando ela vai chegando por aqui assim,
ela vai ter um movimento um pouco diferente para poder seguir adiante. E aí, na visão oriental, aqui você tem o primeiro centro de força. Por aqui você tem, mais ou menos aqui, você tem o segundo, tá? O que é o centro de força? É a energia que está fluindo dentro da vértebra e que vai sair através dos forames vertebrais para fazer o movimento do sistema nervoso periférico acontecer. Essa saída, ela tanto se faz pela frente como se faz por trás. Ela vai sair assim. Na visão oriental, ela sai em cone para frente, em cone para trás. Cada cone desse, tanto quanto todas as cadeias musculares e ligamentares, cada cone é formado por pequenos cones internos que fazem movimento de rotação constantemente, permanentemente. Então, esse movimento de espiral medular se manifesta em cada cone desse de maneira diferente em cada nadis, que é o que eles chamam. Cada parte desse cone tem pequenos cones. E se vocês tiverem a curiosidade de ir lá no Google e colocar assim, cadeias musculares, vocês vão ver vários conezinhos formando um pedaço de músculo. Então vamos chegando à conclusão que nós somos? Um monte de espiraizinhas que giram para lá, que giram para cá, que giram para lá, que giram para cá. Tá? Não param de girar. Assim como o neurônio não para de produzir sinapse para enviar energia nova para você usar. Porque já queimou um neurônio, já nasceu outro e a energia que vai descendo é uma energia renovada. Agora vamos imaginar, se você mantém a ideia fixa, né? Imagina, você construiu uma ideia X ontem e você diz para você que aquilo ali é para você seguir ipsilítere. Aí você vai lá num livro qualquer que diz para você, cuidado, não muda ideia, porque se você mudar de ideia, ninguém vai entender você. Né? Mas você já mudou. Você já se transformou. Você já não é mais o mesmo. Neurônio novo. Nadis girando através dos neurônios já construiu tudo novo. Sensação nova, percepção nova, intuição nova, tudo novo, tudo foi renovado. Na fração da luz, no suspiro, no estalar de dedo, já mudou. E você continua construindo aquela ideia que você teve ontem, da mesma maneira. Aí você vai me perguntar assim, tá bem, mas e aí? Eu vou ficar o tempo todo mudando de ideia? Como é que eu vou saber o que eu vou fazer? Uma coisa é você transformar a ideia. Outra coisa é mudar. Mudar é trazer uma ideia nova. Transformar é usar a ideia de formas diferentes. Aí lá vai o rim. E o que faz com que a gente consiga fazer isso com mais precisão, com mais aprofundamento? É a vivência do medo. É você vivenciar o medo que traz para você esta transformação de ideia. Porque traz medo. Traz. E se você tiver medo de sentir medo, aquilo vai ficar ali. Parado, estagnado. Imagina o que é que vai ficar parado, estagnado? Não vai ser o seu organismo. Ele não para, não fica estagnado. Ele está sempre renovando. Enquanto você estiver piscando o olho, enquanto você estiver ouvindo, enquanto você estiver trabalhando seu olfato, enquanto você estiver comendo, enquanto você tiver pele e você estiver andando,
Você não é a mesma pessoa, não é o mesmo sistema a cada minuto, porque essa transformação é feita a cada nanofração de segundo. Muda-se a pele, muda-se a saliva, muda. A saliva que você acabou de engolir já foi. Você já está produzindo nova salivação. Não é interessante isso? Cabelo muda, cai, muda de cor, era pretinho, fica branquinho. A pele muda, a pele tinha um movimento, agora tem outro movimento. Isso é vida. Isso é processo vital. Isso é movimento vital, isso é pulsar vital. E quem é que mexe nisso tudo? É a energia vital, que está lá dentro da sua ossatura. Está dentro do seu esqueleto. Está fazendo a fibrilação energética da medula bater na primeira camada muscular, que é a camada musculoesquelética, para reverberar nas outras camadas musculares, para fazer as fáscias das suas vísceras movimentarem. Para você defecar, você necessita dessa comunhão de energia para você urinar, para você suar. Porque é essa comunhão de energia que faz o seu coração pulsar, faz você respirar, os seus alvéolos, eles se transformam tanto quanto qualquer outra célula, outra molécula do nosso organismo. Então, voltando à visão oriental, existe, eu estava falando dos centros de força, não é? Então, veja bem, temos um centro de força aqui, que é o primeiro, temos outro mais ou menos aqui nessa região, que é o segundo. Aí nós vamos lá para cima, onde começa a vir, é mais ou menos aqui a intersecção do diafragma, que é no final da lombar, início da dorsal, que o diafragma vai se inserir. Mais ou menos aqui temos o terceiro. Por aqui, no centro das dorsais, temos o quarto, que fica entre as omoplatas. O quinto vai lá para dentro da faringe. E o sexto vem para o centro do crânio. E o sétimo vai fibrilar com a glândula pineal dentro do cérebro. E fibrilar com a primeira vértebra atlas, para fazer com que todos os outros centros de força se harmonizem. Pois bem, se não existir um trabalho de flexibilização das articulações ósseas, como poderemos fazer com que esta energia flua naturalmente, de cima para baixo, de baixo para cima, passando dentro da coluna vertebral, fluindo pelos ossos, processando seus movimentos nas articulações? Como faremos isso? Os medos, dentro da visão neurológica, os medos atingem os encontros ósseos, porque inibem o processo, o movimento que processa. Não é nada não, é meu gato que pulou aqui na minha mão. O movimento que processa essa energia que vem do cérebro. Então quando ele desce pela coluna, ele não vai ficar parado na coluna. Ele desce pela coluna para sair, para ir pelos outros ossos, para ir para o sistema nervoso periférico. Ele não fica parado. Nada para, tudo se movimenta e tudo se transforma. E tudo se prepara para uma renovação, para uma transformação. Se o rim não processar bem essas energias, elas começam a ficar residuadas, o medo começa a travar. Todo o processo de síndrome do pânico
inibe o processo respiratório, inibe o pulsar do coração, inibe o funcionamento dos rins, inibe, consequentemente, o funcionamento da todo o processo de bexiga, urina, os órgãos genitais, a sexualidade. Tudo isso é alterado porque o fluxo da energia não está ali fluindo em ressonância harmônica com os seus processos emocionais. Existe, então, mais uma coisa interessante vinda da visão oriental. Este primeiro chakra, ele precisa estar ressonante com esse. Então, o último e o primeiro necessitam de uma afinação. Então, se a minha caixa craniana não estiver bem colocada, se eu tiver com a cabeça assim, retenção aqui, retenção aqui, retenção aqui, boca trancada, como é que esse centro de força vai se comunicar com o cóccix? Se a pelve está para frente, está para trás, se a coxa femoral se tranca, como vai fazer esse fio de ligação entre esse ponto, que é o sétimo, que vai sair o nadis para se comunicar com o universo, e o primeiro que vai sair o nadis para se comunicar com o planeta Terra? Como isso vai acontecer se a caixa craniana não estiver em harmonia com a caixa torácica, com a caixa pélvica? Se eu não souber lidar com as minhas articulações coxo-femoral, articulação humeral, coxo-femoral, como? É só visualizar a energia dentro do osso. Se está dentro do osso, se eu não colocar o canudo certo dentro do copo do refrigerante, como é que eu tomo o refrigerante? Se o canudo estiver torto, como é que o líquido chega na minha boca? É isso, os ossos é igual canudo, tá? Aí nós vamos ao segundo centro de força, que é mais ou menos nessa região, né, que eu falei, né? Um pouquinho acima do sacro. Esse segundo centro de força, ele vai fazer comunicação com esse centro de força, que os orientais chamam de terceira visão. Esse centro de força lá de baixo, ele fibrila 2, 3 dedos abaixo do umbigo, ele vai fazer um ajuste da sua pelvis em cima do seu pé. Se você estiver com o peso todo no calcanhar, você não vai ter condição de sentir essa fibrilação, porque o centro do seu corpo não é a sua coluna vertebral. O eixo do seu corpo é uma linha invisível, que chamamos de linha alba, que vai pegar daqui, vai descer entre a costela e a coluna, no meio da cintura da caixa cintura pélvica, vai sair lá no ânus e vai se relacionar com o centro do seu pé. Não é com calcanhar e nem é com dedo, é com o centro do pé. Então é um eixo de equilíbrio invisível, que se você não aprende a sentir, você não vai saber onde está o seu eixo, porque ele não está atrás de você. Se ele estivesse atrás, você ia cair para trás, né? E sempre lembrando que nós éramos para andar de 4. Éramos para estar caminhando pela terra de 4. Mas a gente resolveu ficar de pé. Aí, esse segundo centro de força, ele fibrila com o terceiro olho. Aí você sobe e vai para a base do diafragma, que é o terceiro, né? Tem o primeiro, o segundo, o terceiro. O terceiro centro de força, ele vai fibrilar com o quinto. Sabe por quê? Porque faz sempre uma espiral, tá vendo? Vai, vão. Tem sempre uma espiral produzindo primeiro, último, segundo, sexto, né? Primeiro com o sétimo, o segundo com o sexto, o terceiro com o quinto. E aí
Quem é que está no meio da história que não tem parceiro, que está lá sozinho? Primeiro com o sétimo, segundo com o sexto, terceiro com o quinto. E aqui tem uma relação muito interessante, terceiro com o quinto, porque o terceiro é o estômago e o quinto vai pegar justamente na deglutição, na verbalização, que é o centro de força da comunicação, que vai fazer ressonância com o centro de força da sua consciência. Viu que interessante? Se você consegue trazer sua sensibilidade, sua percepção, sua intuição, juntar com a sua razão, com a sua lógica, com sua capacidade de se ver, se julgar, se analisar, como é que fica a sua consciência? Ela vai ganhando respaldo, ela vai ganhando amadurecimento. E se a sua consciência fica mais amadurecida, a sua comunicação, a sua verbalização vai ter uma outra ressonância. Então, olha como é interessante, né? Quando a gente começa a juntar a visão neurológica com a fisiológica, com a anatômica, com a anatomia emocional, vamos fazendo um saquinho bem misturadinho. Vou botar o nome desse saquinho de Moitaquá. Então, e aí chegamos naquele que fica ali no meio, navegando sozinho, que é o quarto centro de força, que fibrila exatamente no meio da dorsal, lá entre as omoplatas, e que dá suporte a quem? Ao coração. É o querido Anahata, que vibra para auxiliar a glândula timo, que está dentro do coração, a produzir hormônio timonucleico, que vai nos ajudar com a serotonina, oxitocina, endorfina e fazer a vida ficar mais leve. A isto chamamos amor e não a outra coisa. Tá? Tudo mais são interpretações. Fisiologicamente, sistemicamente, amor é isso. É uma fibrilação nesse quarto centro de força que se processa dentro da caixa torácica, que se processa por detrás do coração, fibrilando na glândula timo, produzindo um hormônio fundamental para a nossa paz de espírito, que é o hormônio timonucleico, que é o hormônio que vai ajudar o rim a processar todos aqueles medos que nós vivemos e que são importantes de serem vivenciados. Se eu elevo por debaixo do meu ombro, se eu tranco as minhas omoplatas, eu estou alterando a fibrilação do quarto centro de força. Se essa energia não escorre pelos braços, não chegam nas mãos, as minhas mãos vão produzir o quê? A qualidade da realização fica diminuída, fica minimizada. O ar não circula, porque o Anahata, ele auxilia o pulmão a respirar. Então, se eu não expiro bem, eu não produzo bem essa energia do Anahata e vice-versa, versa e vice. Tá? Tudo isso, essa visão toda que eu trouxe hoje, é para que nós possamos enxergar de maneiras diversas e diferentes o nosso sistema humano. Eu vou dar um tempo para ver se alguém quer questionar alguma coisa. Estou já finalizando esse encontro. Quero saber se alguém quer questionar alguma coisa. Se quiser, é só escrever, que eu estou lendo. Tá? Do que vocês acabaram de ouvir, alguma novidade? Ou vocês já conheciam tudo isso? Se veio alguma novidade, por um acaso,
com isso veio um questionamento? Lembrando que o medo também trava a vontade de questionar. Bom, tem vamos ver qual será. Nós temos uma dificuldade enorme de colocar para fora o que nós queremos conhecer, o que nós queremos aprender. Temos muita dificuldade exatamente por causa do entrave esse chakra do Anahata. Se ele não fibrila bem, ele dificulta demais a conexão dos outros demais centros de força. Ele é o responsável pela harmonização de todos os outros. E é uma coisa óbvia, por que será que ele é o responsável? Pois se ele está no centro, e ele está fazendo o quê? Ajustando as fibrilações pulmonares e cardíacas, né? E nós vivemos e dependemos da qualidade do pulsar do nosso coração e da nossa respiração. Então, se o Anahata não se ajusta, como ajustar os outros centros de força, não é? Eu estou aguardando aqui a entrada do questionamento. Vamos ver se mais alguém perguntou alguma coisa. Não. Olá, olá. Eu vi que teve gente que saiu, que entrou e que saiu, que entrou e que saiu. Eu já não sei mais quem é que está aí. E eu vou, então, relembrar a vocês o que eu falei no início da live. Com este encontro, eu estou encerrando os meus encontros de segunda-feira. Momento de muitos desajustes energéticos. Então, não... A Sandra falou, tenho síndrome do pânico. Hoje consigo controlar, como você mesma me ensinou. Respiração, relaxamento do maxilar, consciência da situação para minimizar os sintomas. Sim. Sandra, eu vou falar uma coisa para você. Procura não se fixar nessa ideia, tenho síndrome do pânico. Porque cada vez que você fala isso, você reforça um processo que você mesmo tem trabalhado, tem buscado o caminho, isso está sendo mexido, isso está sendo... Então, que tal você deixar de dizer para você que você tem algo que você mesma sabe que já não é mais como era, não é? É aquela história que eu falei aqui, acho que no meio do nosso encontro, no início. Não vamos manter fixa ideias, porque elas são transformadas a cada nanofração de segundo. Então, você está se trabalhando, você está buscando caminhos para você ir vivendo os seus medos, não é? Regulando os demais chakras sem regular o central, o fluxo fica entupido? Bom, primeiro que não tem como regular os demais chakras sem regular o central, porque quando você regula os demais, automaticamente você já vai dando um outro movimento para o central. Tá? Seria mais ou menos assim, ter uma água escorrendo na ponta do canudo. Aí você segura o canudo aqui. Se você começa a abrir as outras passagens da água lá em cima, ela vai começar a passar diferente por aquele que está fechado, né? E se você vai abrindo os outros lá embaixo, vai escorrer diferente também. Agora, a necessidade, digamos que o foco mais importante é o central, mas ao mesmo tempo precisamos saber
que se não houver um ajuste dos 3 de cima e os 3 de baixo, o central não tem como se ajustar. Porque, né, vamos lá, ele está fibrilando no coração e no pulmão. Então, ele não vai ajustar enquanto não houver saída da energia de cima para baixo, né? Se não houver essa abertura de portas para a energia dele poder sair, ele não é besta de abrir, porque ele está dando apoio para quem? Para o coração e para o pulmão, que é o centro da vida. Como essa ideia do controle, que tanto gostamos de nos iludir que temos, se relaciona com a intensificação do medo. Quanto mais ideia de controle temos, mais congelado fica o medo. Porque o medo é um impulso, o medo é a excitação, o medo é a motivação, o medo é aquilo que faz a sua célula ser renovada. Se você não se entrega para essa renovação, acha que pode controlar essa renovação, o medo vai ficar congelado, porque ele precisa da vivência. É necessário viver o medo, vivenciar o medo. Mas, porém, todavia, contudo, vivenciar o medo com apoio. Não é se jogar no medo, porque temos essa tendência, ou nos jogamos para o medo, ou nos encolhemos diante do medo. As ondas do mar nos ajudam muito isso, né? Se nós entramos no mar e vem uma onda grande, se sair correndo, a onda pega, leva na soca. Se você ficar parada, a onda te embola, te leva na soca. Se você não souber mergulhar, se entregar, não vai renovar, né? Então, existe uma importância, daí a necessidade de um ajuste, de uma regulagem constante, permanente, com os ossos, com as articulações, com o peso do corpo. O medo não se renova, fica velho. Exatamente. Se você quer controlar, ele não vai renovar, ele vai ficando velho. Aí o medo velho faz você manter ideias fixas, né? Tudo isso, porque se você está com medo, você vai arrumar justificativa, você vai arrumar truques e mais truques para poder continuar vivendo, porque a ideia é essa, né? Continuar vivendo. Então, vamos buscando essas coisas, né? Todas essas coisinhas. Tá. Muito bem, eu estou quase terminando o meu tempo aqui. Eu quero me despedir de vocês, agradecer muito todas as presenças que vêm me acompanhando, as pessoas que estão... Eu tenho visto que depois, quando entra no IGTV, o público tem estado bem assíduo. E vamos ver, caso vocês queiram alguma coisa, que eu comece a receber retornos na proporção do que eu venho dando para vocês, eu retorno. Por enquanto, namastê a todos vocês, gratidão profunda por todas as trocas que aqui tivemos, que muito me ensinaram e que me proporcionaram trazer à tona coisas que me falam e que me calam o coração. Beijo grande. Até o próximo projeto.